faltando é que muitos já tem que lhe tirar você mesmo lá do inferno. O que é que você está falando? Verdade. Muitos já estão lá, por isso que dorme. Tem ouvido, olho e já não mais enxerga. Porque já está caminhando como se estivesse como zumbi. E eu não estou falando aqui de uma pessoa, eu estou falando de bilhões em toda a Terra. Eu não estou falando de uma pessoa. Eu não estou pregando aqui para uma pessoa. Eu estou pregando para bilhões de pessoas em toda a Terra que estão desta forma. Então você mesmo tem que lhe tirar de lá, sabe por quê? Porque só quando você pedir por socorro, por misericórdia, para você acordar, para você lhe tirar lá do inferno, que muitos já estão lá. Já estão caminhando, se alimentando, falando, mas elas nem sabem o que estão dizendo, nem o que estão fazendo. Estão se alimentando de tudo. E muitos já estão lá tomados para falar de Jesus. Porque se, eu vou te dizer uma coisa, se fosse por falar, que a gente fosse para o céu, ninguém iria para o inferno, irmão. Então sabe o que eu digo para você? Quando eu digo que muitos têm que ser tirados lá, sabe por causa de quê? Por causa do pecado. O pecado é como um câncer, que ele entra no sangue, quando você vê, o médico diz assim, não tem mais jeito. É só um milagre. E esse milagre ele só pode acontecer quando você mesmo enxergar que você precisa de ajuda. Não é eu que vou te ajudar, não é ninguém que vai te ajudar, não é a sociedade que vai te ajudar, ninguém pode te ajudar. É você mesmo a enxergar o que é mais difícil, a gente enxergar o nosso próprio pecado, irmão. Enxergar o pecado dos outros e o defeito dos outros, isso é muito fácil. Nós não estamos aqui para mudar a vida de ninguém, nós estamos aqui para carregar a verdade. Nós não estamos aqui para acrescentar, porque a palavra do Senhor diz, me acrescenta na vida de vocês para que eu acrescente as outras coisas. Então nós estamos aqui para falar a verdade. Não importa se o amigo vai se levantar, se o amiga vai se levantar, não importa. Deixa quem quiser se levantar. Tu não tá para escolher amizade, tu tá para pregar a verdade, porque você escolheu seguir a Cristo. Foi a Cristo e ele mandou acrescentar ele, para que você viva certo. Então você está para pregar a verdade, viver a verdade, que a gente só fala do que a gente está cheio. Pois a gente vê muitas pessoas falando de tudo e comendo tudo. Então você conhece uma pessoa do que ela está cheia pelas suas postagens. O que você está falando? Verdade. Pelas suas postagens, pelo que você fala. Porque as pessoas, elas vão postar o que elas vivem. O que elas vivem. Você começa a observar o que elas falam. Porque as palavras são poderosas. E você se torna o que você fala. Ou eu estou errado o que eu estou dizendo? Então muitos já estão no inferno. Talvez você seja essa pessoa que está no inferno. E você tem que se tirar de lá. De que forma você tem que se tirar? Você mesmo tem que se tirar. Enxergando que você está errado. E pedindo misericórdia ao Senhor Jesus. E lutando para tirar o pecado do teu corpo. Como esse câncer. Sabe? Parece uma tinta óleo que está entranhada. Você precisa de um produto bem forte para arrancar. Pois assim que muitos estão. Precisa de tratamento. Mas muitos não querem tratamento. O pastor dá o tratamento. Ele diz que o pastor é muito duro. A pastora dá o tratamento. Diz que o pastor é muito duro. O profeta dá o tratamento. Diz que o profeta é muito duro. Diz que aquele que está levando a verdade é racista, é preconceituoso. Que o mundo mudou e se modernizou, e é verdade, eu sempre falo disso, mas a palavra do Senhor jamais mudará. O Senhor não precisa se adaptar a nenhum de nós, porque somos nós que precisamos de Cristo. Ou eu estou errado o que eu estou dizendo? Eu digo isso com pouca sabedoria. Então se você é essa pessoa, lute, tire você do inferno, corpo, alma e espírito. Pois uma parte dessa já está faltando, porque já está lá no inferno. O que é que você está falando? Eu não sou dono do inferno nem do céu. Não te coloque nem nesse lugar. É o teu comportamento, a tua atitude, o que você anda plantando. Então olha para a tua plantação. O que você plantou, você ainda pode colher. Mas hoje, se você está escutando esses áudios, hoje você pode começar a plantar algo bom, algo diferente, para você lá na frente colher algo bom. Mesmo que todos esses frutos que você tenha que colher esteja envenenado. Precisa de um tratamento. Você acha que o evangelho de Cristo é assim, de qualquer jeito? E você por acaso é dono do tempo? Você sabe o dia que Jesus vai voltar para você? Porque muitos estão esperando um arrebatamento. Pois se o arrebatamento não chegar até você, nem até mim, nós vamos até Cristo. E você sabe dia e hora? Pois muitos são tolos, porque já acham que são dono do tempo. Querem curtir a vida, viver de acordo com seus pecados. Muitas mulheres aí, hoje está com uma, amanhã está com outra, mas muitos homens também. Quando já não estiver prestando mais, que a palavra é muito dura, quando já não estiver nem aguentando mais ficar de pé, aí diz assim, vou lá na igreja, pega um varão. Vou lá na igreja atrás de uma varoa, porque já passeou demais, já pecou demais. Aí agora tá querendo um varão, agora tá querendo uma varoa. Não é verdade? Pois é, as palavras é muito duras, mas é isso aí. Muitos estão desta forma, hoje se deleitam no pecado, amanhã se deleitam no pecado, e estão aí, ó, vivendo de acordo conforme o seu desejo e as suas vontades. Eu não sou conhecedor, mas se eu não disse ainda pro Senhor, e para muitos eu já disse, a briga sempre nunca foi com as pessoas, é espiritual. E se o crente, que é chamado de crente de evangelho, ele não tiver revestido com as armaduras espiritual, ele vai sofrer, pastor. Ele vai sofrer nessa terra. Por quê? As pessoas pensam que nós temos que se proteger das pessoas. Não é das pessoas. Aparentemente não é das pessoas. Muitos dormem, comem, caminham e dormem. Não sabem nem o que estão fazendo. Porque se a gente for olhar para as pessoas, a gente vai passar a odiar as pessoas. E dentro das pessoas tem uma alma que pede socorro. Pastor, eu vou repetir com pouca sabedoria. Dentro das pessoas tem uma alma pedindo socorro. Gritando por socorro. Porque o fogo do inferno não é brincadeira, pastor. E as almas sabem. O mundo espiritual sabe. Então a alma dentro das pessoas gritando, gritando, gritando. E muitos não ouve. Sabe? E começa a enfrentar uns aos outros. E o sangue começa a descer. É sangue, grito e dor. É só isso, pastor. Sangue, grito e dor. As pessoas começam a atacar umas aos outros e matarem umas aos outros. E olhar para dentro de um caixão, muito olhar para dentro do caixão. E quando você olha para dentro desse caixão, chorando, vendo um parente teu ali, é como se você mesmo se sentisse dentro daquele caixão. E por quê, pastor? Eu falo disso. Porque nós somos semelhança de uns aos outros, pastor. Será que o povo não entende? Homens e mulheres de pequena fé. Então quando você olha dentro de um caixão, que vê um filho, uma esposa, um amigo, é como se você mesmo estivesse deitado naquele caixão. E você diga assim, nada eu sou. Quem eu sou? Eu não sou nada. Você olha para os teus objetos, para as tuas conquistas, para a tua casa, para o teu carro. Você olha para os teus amigos, para os filhos, e você diz assim, nada eu sou. Você se sente tão pequeno e tão sem ser poderoso. Por que muitos se acham que são poderosos com seu dinheiro, sua casa, sua conta bancária? Ou com toda a sua boniteza, seu terno, seu sapato, que de nada vale, porque nada somos. Do pó viemos, do pó vamos embora. Então quando a gente vê uma pessoa dentro de um caixão, a gente se sente no lugar daquela pessoa. E por quê? Porque somos semelhança de uns aos outros. Mas o povo já não vê isso, porque já mata uns aos outros. Já tira a vida de uns aos outros sem pensar duas vezes, nem por 5 segundos. Porque se pensasse por 5 segundos, não agisse no automático, não mataria um próximo. Abraçava e dava amor, uma palavra de confiança. Só o amor tem o poder de destruir o Satanás, pastor. Nada pode contra o Satanás, a não ser o amor de Jesus. Só o amor de Jesus, que habita nas pessoas, aquele que tenta achar Jesus.
pela sua bendita misericórdia. Só o amor é que é capaz de destruir o Satanás. Ele cair de retirada, seja da onde ele estiver, destruindo uma família, um casamento, estiver botando uma pessoa na depressão, enchendo uma pessoa de câncer, porque a doença é ele que coloca, e ele vai cessar para enganar a humanidade, já está fazendo isso. Tenho certeza que vai ter cura até para o câncer, sabe? É muito triste de ver o ser humano longe de Jesus e não ter uma visão que eu tenho para ver, que só o amor é que é capaz de destruir o Satanás. Somente o amor. Aonde está? Aonde está o